Bom, essa questão é uma questão de circuitos elétricos, né? E a gente vai ter que analisar a resistência equivalente, analisar qual que é a tensão, a queda de potencial em cada resistor, para depois descobrir qual que é a corrente elétrica no lápis. Vamos ler a questão. Durante uma atividade experimental em sala de aula, um professor montou um circuito elétrico com os estudantes utilizando uma fonte de tensão de 36 volts, uma lâmpada de 12 ohms, um lápis com grafite de resistência 24 ohms e dois resistores de 17 e 24 ohms mostrado na imagem a seguir. Com base nas informações do circuito, qual é o valor mais próximo da corrente elétrica que passa pelo lápis? Então veja bem, o exercício ele quer saber qual que é a corrente elétrica que vai passar pelo lápis. E aí, gente, para início de conversa, o que eu gosto de sempre fazer quando eu vou resolver um exercício de circuito elétrico? Eu gosto de redesenhar o circuito para melhorar a visualização. Então, eu vou começar a desenhar aqui. Ó. Eu tenho um resistor de 17 ohms, em seguida eu vou ter um nó, e aí eu vou dividir aqui. Ó. Eu tenho uma lâmpada de 12 ohms, deixa eu colocar aqui os valores, 17 ohms, 12 ohms, e embaixo eu vou ter um grafite de 24 ohms. E depois mais um resistor de 20 ohms. O que eu preciso fazer então? E aí esse circuito está ligado numa bateria de 36 volts. Eu preciso descobrir então, pessoal, qual que é a queda de tensão aqui. Uma vez que eu descubro a queda de tensão, eu consigo descobrir qual que é a corrente que passa pelo grafite, que é o que o exercício está querendo saber. Para descobrir qual que é a queda de tensão, eu preciso transformar esse conjunto que está em paralelo em um resistor equivalente. E aí, depois que eu acho o resistor equivalente, eu acho a resistência equivalente total do circuito para descobrir qual que é a corrente elétrica total. Então, veja bem, a ideia aqui é transformar esse conjunto em paralelo para um resistor equivalente. Então, aqui 17 ohms. Vou chamar aqui de REC 1 e 20 ohms. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu vou descobrir, uma vez que esses resistores eles estão em série, eu descubro qual que é a corrente que passa pelos três, porque na resistência, na associação em série, a corrente é a mesma para todo mundo, de modo que eu consiga descobrir qual que é a queda de potencial aqui. Mas, para isso, eu tenho que descobrir qual que é a resistência equivalente do circuito inteiro, para descobrir qual que é a corrente que passa por todo mundo, né, pela lei de Ohm. U é igual a R vezes I, portanto, I é igual a U sobre R. Como na lei de Ohm só cabe uma resistência, e aí tem que ser, então, a resistência equivalente. Por isso que a gente tem que descobrir qual que é a resistência equivalente. Então, vamos passo a passo devagarinho. Como ali na minha associação em paralelo nós temos dois resistores, eu vou fazer o macete do produto pela soma. Então, a resistência equivalente 1 é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Feito isso, resistência equivalente 1 é igual a 12 mais 24 vezes 24 dividido por 12 mais 24. Então, a resistência equivalente 1, vou fazer aqui, é igual 12 vezes 24, deixa eu bater isso aqui na calculadora, né? 12 vezes 24 vai dar 288, dividido por 36. Feito isso, a resistência equivalente que nós vamos achar aí, né? 288 dividido por 36 vai dar 8 ohms. Então, eu descobri quanto que vale essa resistência equivalente aqui, ó. 8 ohms. Por que eu descobri ela? Porque aí, uma vez que eu sei ela, eu consigo descobrir, depois que eu descobrir a corrente total, qual que é a queda de tensão aqui. Para isso, então, vou descobrir novamente qual que é a resistência equivalente final do meu circuito. Então, resistência equivalente final vai ser igual a 17 mais 8 mais 20. Então, 17 mais 8 mais 20 vai dar 45 ohms. Então, descobri aqui, ó, 45 ohms. Com isso, eu tenho condições de descobrir qual é a corrente total. Corrente total vai ser igual a 36 dividido por 45
Fazendo a continha aí, ó, 36 dividido por 45 vai dar 0,8 amperes. Bom, uma vez que eu descobri qual que é a corrente elétrica total que passa pelo circuito, então vou descobrir agora qual que é a queda de potencial que vai acontecer nesse resistor equivalente. Então, eu sei que tudo, né? Tudo tem uma queda de potencial de 36 volts. Aí agora eu quero descobrir quanto que vale essa queda de potencial aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Quero descobrir então agora quanto que vale essa queda de potencial aqui. Para isso eu vou usar a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Só que a resistência equivalente vale 8. Então fica 8 vezes a corrente que passa por ele, que é 0,8. Portanto, U vai ficar 6,4 amperes. Volts. 6,4 volts. Então, descobri qual que é a tensão aqui, que é de 6,4 volts. Então, tensão aqui, 6,4 volts. Eu consigo descobrir, então, qual que é a corrente que passa por ele. Eu vou usar a lei de Ohm. Vai lembrar que na associação em paralelo, a tensão é a mesma para todos os resistores, beleza? Então, vou usar aqui, ó, U é igual a R vezes I. Portanto, I é igual a tensão dividido pela resistência. A tensão nós já descobrimos que é 6,4 dividido por 24. E aí, gente, batendo isso na calculadora, vai ficar 6,4 dividido por 24, vai ficar uma dízima periódica, 0,266666666. Nós vamos arredondar isso para 0, fiz errado aqui, peraí. 0,26666 e assim vai. Então, a corrente vai ficar 0,27 ampere. Alternativa letra A.